Muito boa noite, o Sociedade em Questão está começando hoje, segunda-feira. E começando, eu quero desde já chamar a sua atenção para a questão da violência. Vivemos um momento terrível de violência em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil, mas especificamente em Goiânia. Aqui vai um pedido para que os policiais e tanto o governo repense, cada um ceda o que pode ceder para que a Polícia Civil possa voltar ao trabalho. Porque realmente, lógico que a polícia precisa de respaldo para trabalhar e a população está sentindo muito. Cada dia que passa, a gente percebe que a população clama aí para a volta dos policiais, para que nós tenhamos aí uma sociedade, pelo menos uma convivência social mais segura. É assustador, cada dia que passa, o índice de violência aumentando na nossa capital, no nosso estado, no nosso país. Eu sempre digo, lógico que tem que investir em educação, mas acima de tudo, tem que dar Deus para a pessoa. Porque somente com temor a Deus, o ser humano vai colocar limites nas suas ações. As suas ações podem ser realmente ter limites se houver no coração dele temor a Deus. Mas enquanto Deus não seja aí a prioridade de cada um, que volte os policiais, que volte para a rua, que o governo ceda, que algo aconteça rápido para que a gente possa ter o mínimo de segurança possível. Muito boa noite Mariana. Boa noite, Apóstolo. Uma ótima noite para você que está em casa. O Sociedade em Questão de hoje traz assuntos muito interessantes para você. Nós vamos falar hoje sobre separações e divórcios. Como superar esse processo sem danos para o casal e para a família. No quadro de políticas, nós vamos saber quais são os projetos para a capital do candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PPL, José Neto. E para encerrar a noite, o grupo de Samba e Choro, Descendo a Madeira, fala sobre o seu trabalho aqui na capital. E é claro, a gente não poderia deixar de falar sobre a nossa enquete de hoje. Você acha que a separação do casal é traumática para os filhos? 84010508 é o telefone que você liga para ganhar hoje essa linda caixa de som. Você não pode perder. É uma caixa de som maravilhosa para você, que tem essas duas caixinhas no meio. Esse aparelho no meio que fica é como se fosse um home theater. Você vai colocar na sua televisão ou então no seu computador, no seu videogame, para ampliar o som e deixar tudo mais legal, aquele filme ou aquele game, tá? Então 84010508 é o telefone que você liga para participar e levar hoje esse super prêmio. E, é claro, na semana que vem, a super poltrona do papai, 100% couro. É essa lindíssima que você está vendo no seu vídeo, que no final do mês, no próximo dia 30 de julho, a gente vai sortear para você. E é claro, quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa, né? Com certeza. Então você já liga, responde a pergunta se a separação pode produzir trauma nos filhos. Ligue no telefone que está no seu vídeo, concorre ao prêmio de hoje e concorre à poltrona do papai também no dia 30. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida com os nossos entrevistados. Estamos de volta com o Sociedade em Questão e eu quero que você continue ligando para participar da nossa enquete de hoje, 84010508. Você quer levar para casa esse super aparelho de som? É uma caixa de som especial para você adaptar no seu computador, no seu videogame ou então na sua televisão. 84010508. Você acha que a separação do casal é traumática para os filhos? Sim ou não? Quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa esse super prêmio, tá? Então ligue e participe. Bom, agora a gente vai falar justamente sobre esse assunto que é o tema da nossa enquete. As dificuldades em tomar uma decisão de separação, independente da situação que o levou a essa decisão, nunca é fácil. Mas como passar por esse processo de forma menos traumática possível, tanto para o casal quanto para os filhos? Sobre isso,
Nós vamos falar agora com a psicóloga doutora Janete Schultz. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, um prazer estar aqui no Sociedade em Questão e abordando um tema tão atual, tão polêmico quanto separação. Bom, também estamos recebendo o advogado e economista Bruno Fleury. Boa noite, seja bem-vindo. Aqui mais uma vez. E recebemos também o pastor e conselheiro matrimonial, o pastor Carlos Roberto da Fonseca. Boa noite, pastor, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. É um tema muito gratificante da gente participar e creio que vai ser muito bom. Muito bem, eu quero começar primeiro fazendo a pergunta para a doutora Janete. Doutora Janete, uma separação, ela pode produzir que tipo de problema no homem e na mulher? Né? Separou, a partir daquele momento, como enfrentar a vida? Quais são as marcas que ficam? Desde a marca emocional, de antes ter um companheiro, viver a dois, ter alguém que te ajude, alguém que compartilhe, até marcas financeiras, porque uma renda que estava estabelecida, ela vai ter uma cisão e já não vai mais poder ser vivida. Quanto mais, apóstolo, os filhos não vão mais conviver com pai e mãe na mesma casa. Então a cisão da separação, ela sempre é muito dolorosa e ainda mais envolvendo as crianças, não é? Pastor Carlos, a questão, muitas vezes a pessoa separa e naquele momento ela fala, eu vou construir uma nova vida. O senhor que é conselheiro matrimonial tem ajudado tantas pessoas. É fácil para essa pessoa construir uma nova vida? Depois de conviver tantos anos com uma pessoa, de repente separou, é fácil para ela construir? Não, não é fácil, né, apóstolo? Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, mesmo que o casal, né, parta para uma nova vida, ele vai passar por muitas dificuldades, muitas adaptações, muitos desprazeres. Ele vai ter uma consequência muito grande nessa nova jornada da vida dele. E na questão financeira, doutor Bruno, tem muito problema nessa área. Separou, e agora? O que fazer com o patrimônio que tem? Talvez só tenha um carro, mas é um patrimônio. Tem muita briga? Quais são os regimes que existem de casamentos? A separação, ela traz uma série de consequências do ponto de vista econômico e financeiro, né? É um recomeço, né? Tomada a decisão da separação, você recomeça uma vida nova. Formam-se aí duas unidades familiares separadas, distintas, mas unidas por alguns laços, como por exemplo a questão dos filhos, né? Então é preciso tomar uma série de decisões, às vezes decisões difíceis e complicadas, e principalmente se uma separação não é amigável, né? Aí é que a coisa realmente fica mais complicada. Mas tem uma série de problemas que vão ser administrados, não só esse, como o senhor diz, mas nós temos aí o problema de pensão, nós temos o problema de como é que vão ficar as despesas, os investimentos. Quem que paga a pensão, o homem ou a mulher? Isso vai depender da situação de cada um, né? Normalmente a tradição no Brasil é que o homem pague a pensão, né? Agora, até a decisão de qual é o valor da pensão, como é que você vai manter aquele padrão de vida que você tinha anteriormente, porque aqui você passa a ter 2 orçamentos a serem administrados. Então você precisa fazer um planejamento familiar, como você fez quando você foi se casar. Quando se uniu o casal, ele realmente normalmente se planeja, olha, eu vou construir assim, assim, assim durante os anos, vou ter filhos durante um determinado período, isso vai me custar. As pessoas começam a colocar isso na ponta do lápis para saber realmente como é que ele tem que fazer para ter uma determinada renda e manter aquelas despesas que vão de vida aí para frente. Com a separação tem que ser a mesma coisa. E às vezes é muito difícil o casal conseguir sentar numa mesa e decidir isso de forma racional, porque aí o componente emocional, às vezes, dificulta muito tomar determinadas decisões, principalmente quando elas envolvem questões de natureza financeira. E, às vezes, até é preciso, por isso que, às vezes, entra aí o advogado, o economista, como um profissional independente, para tentar manter, no final da decisão tomada, realmente, da separação, um equilíbrio econômico que não possa causar dano a nenhuma das partes envolvidas no processo de separação. Separação não tem vantagem, hipótese alguma, né? Ela traz problemas emocionais, ela traz problemas financeiros, ela traz problema
psicológico no casal, não é isso, doutor? Sim, e apóstolo, algo que realmente as pessoas deveriam pensar, buscar realmente terapia de casal antes da separação, que o que nos buscam muito é depois de separados. Mas os danos, como você falava agora há pouco, são muito grandes. Um deles, quando vem de uma traição, joga uma carga para cima do filho para tomar partido. Coloca esse filho no meio do fogo cruzado para que fique do lado. Não, você tem que estar do meu lado, que eu sou a certa, eu sou o certo. E quando vai separar, tem erro de um lado, tem erro de outro. Nós temos que ponderar essas duas partes. E os prejuízos emocionais são grandes. As mágoas, as iras, a falta de perdão, o querer fazer daquela separação um cavalo de batalha como a sua nova arma de vida. Eu quero destruir o outro. Acontece muito. E o que nós vemos? Só muda o nome e endereço. Se não tratar, se não cuidar do que causou a corrosão deste casamento, vai levar para o segundo, para o terceiro, o quarto. Por isso que a gente vem hoje, está no quarto. E aí, até com essa facilidade, inclusive, para se separar, que hoje em dia existe uma facilidade muito grande, até mais do que para casar, você tem uma facilidade maior para separar do que para se casar. Hoje em dia, porque sim, judicial, né, Mariana? Poucos minutos você faz isso até no cartório. E isso, pastor, isso tem colocado hoje, ou pode colocar essa instituição como casamento de uma certa forma mais delicada e menos levada a sério? Mariana, na verdade, no último censo agora de 2000 a 2010, nós tivemos uma queda dos casamentos em 7%, mas da união estável teve um crescimento de 8%. Então a família continua ainda sendo o berço da sociedade, nós sabemos disso, mas de forma um pouco diferente, porque às vezes entra no casamento, se der certo, nós não podemos entrar num casamento ou aconselhar alguém que está, às vezes, saindo do casamento ou está querendo casar, que tem essa concepção de que se não dá, eu termino, eu acabo. Isso está errado. Então, o prejuízo é muito grande. O prejuízo para o casal, o prejuízo para os filhos, principalmente, é muito grande. Então, a família, pastor Carlos, ainda é a instituição que maior credibilidade na sociedade. Apesar de tanta bombardeio que a família tem recebido, ela ainda é a instituição de maior credibilidade. É a instituição que Deus criou, né, apóstolo? É a instituição, o casamento é a instituição que Deus criou. Ainda é o maior valor do ser humano, é a família. Porque, às vezes, ganhar dinheiro, trabalhar muito, ou ter alvos para a família, de crescimento financeiro, no final, às vezes, a pessoa se torna um derrotado, ou um pai ou uma mãe derrotados, porque aquela instituição não foi valorizada conforme Deus projetou. Então, mas ela continua sendo, vai ser até os últimos dias, a família como algo nascido no coração de Deus, e Deus valoriza o casamento, valoriza a sua família e valoriza de todo o coração para que seja uma vitória cada dia mais a sua casa, os seus filhos, a sua casa. Doutora Janete, o pastor Carlos falou que a pessoa casa para se dar certo. Por que um ser humano, ele casa com essa possibilidade? Algum problema emocional, um trauma, talvez um exemplo negativo dos seus antepassados ou de alguém que ele conhece, que ele não vai para um casamento com essa segurança, não vai dar certo? Na verdade, a maioria das pessoas vão com o sonho de que vai ser eterno, vão com o sonho de construir dessa união, formar uma nova família. O problema é que o sonho acaba quando as vontades entram. O ego do ser humano está muito alargado, muito extenso. Ele não pensa em nós dois, apóstolo. Eu quero, eu faço. O egoísmo está tomando muito conta da nossa sociedade. O individualismo. Então até casa com muitos sonhos. Só que aí, na primeira dificuldade, esse sonho vai embora porque o outro não quis o meu sonho.
não quis entrar, mas não, o que está faltando muito para estabelecer casamentos mais estruturados? Diálogo. O casal vai, ele não... Ai, te amo, vou e caso. Qual é seu temperamento? Eu te conheço mesmo? Como é que nós vamos estar daqui 10 anos fazendo um prognóstico do casamento? Esse negócio de casamento pela internet, então, é... Complicado. A possibilidade de dar certo é quase que nenhuma. Olha, a gente não pode falar nenhuma, porque a gente não pode falar essa palavra nunca, jamais, não podemos sempre. A gente não pode falar, né? Ser humano, nós mudamos de opinião e ainda bem que mudamos. Mas que o casamento por internet, ele é complicado porque, gente... Por internet, vamos conhecer temperamento? Não. Apóstolo, é tudo muito bonzinho, simpático. E no primeiro pega? E no primeiro, quando um quer se impor? E o outro não deixa? Doutor, pastor, tem muito pega, muita discussão em relacionamento conjugal? Tem muita comunhão intensa, apóstolo. A gente chama de comunhão intensa. Quando o diálogo já não é mais um diálogo, já é realmente uma discussão grande. Então, como diz a nossa psicóloga, pela internet não vai se conhecer temperamento. E o individualismo de cada um, uma hora eles vão se confrontar. E quando eles se confrontam, o que acontece? As diferenças aparecem. E as diferenças não foram tratadas, não houve às vezes o tempo de namoro suficiente, conhecimento, e aí entra na comunhão intensa que nós chamamos dos relacionamentos que tem muita briga, muita falta de paciência, muita falta de diálogo, que já não é mais um diálogo, já parte às vezes até para agressão, apóstolo. Tá certo, vamos atender, vamos ver se a gente consegue falar com a pessoa. Alô? Alô? Boa noite, quem fala? Boa noite. A Jane. Fala da onde? Fala de Aparecida. Qual que é a pergunta? Pergunta assim, eu tive uma união estável com uma pessoa há 3 anos e meio. Certo. Sim, aí a gente se entendeu, né, e ele mandou embora, assim, mas eu saí sem nada, assim, na questão, assim, se eu fosse, assim, conversar com o advogado, de direito que eu teria. Doutor Bruno, o senhor entendeu? Entendi. Na união estável, tudo aquilo que foi adquirido após o relacionamento, e se ela tiver testemunhas, a coisa toda, ela pode procurar aí, não sei se ela tem um advogado próprio ou a Defensoria Pública, que ela pode propor uma ação aí, né, no sentido de ser ou indenizada ou receber aí uma pensão, se for o caso, se ela tiver filhos com essa pessoa de quem ela se separou, para que ela possa ter direito aí a alguma coisa que foi construída durante essa relação estável que ocorreu durante... A legislação brasileira hoje abriga a relação de união estável, ela se equipara ao casamento. A legislação hoje, ela ampara o casal, tanto a mulher quanto o marido também, porque pode acontecer do marido também sair numa situação, a mulher numa situação melhor do que a dele, e a justiça hoje já tem dezenas de julgados, essa é uma decisão tranquila do Poder Judiciário com relação à indenização ou até mesmo a solicitação de pensão por quem teve um relacionamento desse nível. Eles construíram esses 3 anos, como o caso dela específico, é dos dois. É motivo de partilha e divisão de bens, se for devidamente comprovado aí que realmente isso foi construído no processo de relação de união estável. Né? Agora, na questão da separação, e a doutora Janete falou, doutor Bruno, tem essa questão da pessoa voltar para si, né? Ela separa porque ela não pensa nos dois. Quando está separando, tem por acaso alguém que tem uma atitude altruísta de falar, não, pode ficar com tudo, você... Isso, né? Isso é difícil. É um assunto que eu estava aqui, enquanto vocês estavam discutindo aí a questão mais filosófica da questão, eu estava aqui pensando na realidade que nós vivemos hoje de uma sociedade de consumo, onde o patrimonialismo perpassa todas as relações que nós temos, né? Não só as relações familiares de casal, mas as relações sociais mesmo, né? As pessoas avaliam muito as outras pelo que elas possuem do ponto de vista patrimonial. E isso numa relação amorosa é um negócio extremamente complicado. Mas também essa a convivência com outros casais acaba interferindo num relacionamento, até para que ele possa ter sucesso. Porque às vezes há uma cobrança excessiva do marido, da esposa, para que se atinja uma situação mais ou menos parecida com aqueles com qual eles convivem. E se isso não é possível do ponto de vista da renda financeira do casal, em determinado momento isso vem interferir
e acaba causando separações por questões de natureza eminentemente econômica. É verdade. Vamos atender mais uma pessoa pelo telefone, são 9h30. Alô? Alô. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Carlos Everton. Fala da onde, meu amigo? Aparecido de Goiânia. Qual é a pergunta? Eu quero fazer uma pergunta para a psicóloga. Eu tenho 25 anos de casado, tenho um casal de filhos e tenho aproximadamente 2 anos que eu tenho tido um problema de ordem familiar com o meu filho, principalmente, que tem envolvido com bebedeiras, e a gente dá conselho, conversa, e ele não obedece a ninguém, e vou conversar com a minha esposa, ela quer só estar passando a mão na cabeça, e eu já estou cansado dessa situação, e eu não sei mais nem o que fazer, por isso eu estou assistindo a programação de vocês, estou pedindo uma pequena atenção no meu problema e ouvir a psicóloga atentamente aí, o que ela pode me oferecer, porque eu já me encontro em total desespero, eu não sei mais o que fazer. O que está acontecendo com você? É exatamente o que está acontecendo em muitos casamentos que estão acabando por acabar. Não tem acordo entre marido e mulher na educação dos filhos. O pai quer puxar um pouco, quer trazer um limite a esse filho que está bebendo e a mãe passando a mão. Se não há acordo nem entre o casal, como é que o filho vai respeitar? Quem que esse filho respeita? Ele não sabe, é pai ou é mãe. Até talvez por isso esse filho possa ter ido mesmo achar que está tudo muito fácil, não respeitando as regras da família. Só o telespectador não nos colocou que idade tem, que nós não sabemos se é mais de 18, não é, apóstolo? Parece ser mais de 18. Essa é a questão dele, porque talvez eu quero dar uma sugestão, que eu não sei se o pastor concorda comigo, que chega uma certa idade que não tem como você colocar uma disciplina forte, porque já a personalidade da pessoa já foi formada, né? Aí o que acontece nesse momento? Que a gente vê o desespero dele, né? Porque você está vendo o seu filho envolvendo com bebida e você sabe que isso é destrutivo. Qual que é a tendência do pai, né, pastor? É muitas vezes exigir e até certo ponto até uma disciplina, uma repreensão física. Mas nessa idade, né, doutor, isso não dá. Nessa idade, por isso que eu falei, ele só não disse a idade para nós podermos até pontuar melhor e ajudá-lo. Mas uma sugestão psicológica. Começa a dialogar e trazer o seu filho para perto. Não há outra alternativa. Quanto mais briga, mais ele vai para longe e ouve outras pessoas. O pai tem que ter esse diálogo, essa ponte aberta. Por mais que muitas vezes esse pai e essa mãe não vão gostar de ouvir o que esse filho tem para falar. Mas abre a porta, porque num momento você tem a chance de ter o diálogo. E o diálogo é que apara as arestas, é através do diálogo que nós podemos ter uma chance. Comunicação. Sim, a comunicação, e nós falamos de casamento e família nesse programa de hoje, está aí para ser, a comunicação tem que permear o casamento e as relações com os filhos. E hoje foi nos tomado muito isso, apóstolo, com a TV, os iPads, iPhones, computadores. Em vez de às vezes sentar, dialogar com o filho, o que você está sentindo? Que depois que foi para a bebida é mais complicado trazê-lo. Agora, pastor, pegando um gancho, o pai fica desesperado. Isso aí, você é pai, eu sou, vê uma situação dessa, bate o desespero. Por que bate o desespero? Porque ele quer colocar o filho no caminho que ele vê que é correto, né? O caminho ideal. O ideal. Essa aproximação, o pai tem que tomar iniciativa para aproximar e já destruir as barreiras que foram construídas, ou não? Apóstolo, porque isso não foi apenas naquele momento. Isso foi por tempos e tempos. Se vamos supor que esse rapaz hoje tem mais de 20 anos ou 18, não que o pai ou a mãe perdeu o controle, não. É porque às vezes os nossos filhos, eles são muito astutos para saber quem é o mais manso com eles. Então eles usam essa estratégia quando meninos, e essa estratégia ele leva para toda a vida dele. Que a mãe é menos dura do que o pai é muito duro, e ele começa a fazer um jogo entre o casal. No final,
assim, igual está passando esse telespectador aí, ele entra em parafuso porque ele não sabe o que fazer, porque ele perdeu as rédeas. E como ele perdeu as rédeas, ele não sabe agora mais como que ele vai contornar a situação. Primeiro, a visão, ele tem que resgatar a parceria com a esposa, para que ela não fale só com o filho sozinho e nem ele fale sozinho. A primeira coisa, os dois têm que se unir, né? Eles têm que buscar o diálogo do casal. O problema não pode separar. Não pode separar. Se deixar, o casal separa. Então a primeira coisa que eles têm que fazer é voltar em unidade de casal, conversar os dois, dialogar os dois, colocar o problema do filho e saber que o filho é o mais importante. Não é mais importante do que a relação casal, marido e esposa, mas ele é o mais importante do que o resto das outras coisas. Então a primeira coisa, apóstolo, é ele tentar o relacionamento com a esposa para os dois colocar ele para andarem como família. Tá ok, são 9 horas e 36 minutos e não esquecendo de aproximar do seu filho. Tenta ganhar o coração dele novamente. Mais uma pessoa por telefone. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? O Carlos Eduardo aqui de Brasília. Tudo bem, Carlos Eduardo? Tá na Vila Brasília ou em Brasília? Eu estou em Brasília. Em Brasília, está assistindo a gente. Mora onde? Isso. Você mora Eu moro aqui na cidade satélite de Samambaia. Um abraço para vocês. Eu sei que a audiência da Fonte TV é muito grande aí. Qual que é a pergunta? A minha dúvida, pastor, é porque eu vivi vivi com minha esposa, uma união estável, 24 anos. Só que tem 3 meses que ela faleceu, entendeu? E estou passando um pouco assim de preceito, que eu tenho um menino de 18 anos, vai fazer 18, tem 17. Os médicos dizem que ele não tem nada de especial, né? Que se julgava ele aqui em Brasília como especial. Só que agora está no alcoolismo, até está nessas pedrinhas de crack. Mas só quando chega em casa, querendo me agredir, aí quando eu chamo o policial para tratar, eu digo, eu não posso fazer nada com ele porque ele é de menor. E você não pode mesmo sequer triscar a mão nele, porque eu já respondi um processo hoje por ter corrigido meu filho. Não por agressão, né? Mas só no fato de você chegar e falar, entendeu? Já fui parar no fórum mesmo, nos meios da justiça mesmo, passado de casa mesmo. E ele é seu filho, esse de 18 anos? É seu filho, é isso? Isso. Vai fazer 18 anos, falta 2 meses só. E ele está dependente de crack, é isso? Não, está no álcool, né? Mas que começa no álcool e depois, quando tomar de verdade 18 anos, vai se envolver, que aqui em Brasília só dá nisso. Legalmente, você quer saber o que você pode fazer, segundo... Isso. Doutor... É uma situação complicada, né? Porque hoje a legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente, e o problema hoje maior é da falta de estrutura, né, dos governos para atender crianças nessa situação hoje. Eu acho que é a área mais carente de investimento público é exatamente nessa questão do combate ao uso da droga, do crack, desses jovens dessa faixa etária de 14 até 17 anos, e que os pais passam por essa situação extremamente difícil, né? Nós temos a legislação ela é meio conflitante, né? O pai hoje está com dificuldade de corrigir o filho porque nós temos uma legislação que age duramente com relação à questão de agressão física, essa coisa toda. Então o pai fica sem jeito o que fazer. E ao mesmo tempo o Estado não consegue dar uma condição para que você faça um tratamento efetivo para que essa criança se livre da droga. Então fica por conta da família resolver um problema que é hoje não mais da família, da sociedade. Ele, do ponto de vista jurídico, não pode fazer nada. Não tem o que fazer. O que vai acontecer é que ele está perto de completar 18 anos e daqui a pouco ele vai estar sobre a égide da legislação penal. Né? E a partir do momento em que ele passar a ser usuário e quem sabe se isso evoluir para uma coisa pior, ele passa a sofrer os rigores da legislação penal. Numa família que provavelmente não tem muito recurso, e a incidência da legislação e da fiscalização e do controle policial é muito grande em cima disso hoje, quer dizer, passa a ser uma situação difícil. O pai não tem mais forças para reagir. E isso a gente vê todos os dias na televisão. Nós estamos vendo casos e mais casos semelhantes a esse, onde a gente vê que a família está à mercê de uma situação na qual o Estado perdeu o controle. O Estado não tem mais controle sobre essa situação. Está
realmente fora de controle. Todas as ações que são tomadas pelo governo, pelo Estado, no sentido de tentar minimizar esse problema, não tem surtido o efeito necessário. Eu quero, antes de ir para o intervalo, falar com você, especificamente com você de Ceilândia, que nos ligou, que o drogado, ele é um doente, ele é uma pessoa dependente daquilo. E trate seu filho, veja-o como uma pessoa doente, que precisa, acima de tudo, do seu amor, da sua atenção, do seu carinho. Né? A disciplina com um rapaz de 18, 20 anos, até a disciplina física, ela não leva a nada. Pelo contrário, ela vai fazer com que ele seja mais agressivo ainda. Tente ganhar o coração do seu filho. Faça isso, faça esse esforço. Né? Só assim você vai poder ajudá-lo. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida, mas a pergunta do programa e o prêmio é esse, Maria. É isso mesmo. Você continua ligando 84010508 para você levar para casa hoje, tentar levar para casa esse super prêmio. É uma caixa de som especial, praticamente um home theater para você colocar na sua casa. Você pode colocar ele no seu computador, no seu videogame ou então na sua televisão para ampliar aquele som e deixar do jeito que você gosta. Você acha que a separação do casal é traumática para os filhos? Sim ou não? Você liga no telefone 84010508. No final do programa, a gente vai sortear para você. São 9h44, estamos de volta com Sociedade. Ligue e participe, porque hoje tem um super prêmio para você. Essa linda caixa de som que você pode levar para casa hoje aqui no Sociedade Questão, 84010508. Você acha que a separação do casal é traumática para os filhos? Sim ou não? Valendo hoje esse super prêmio, a caixa de som que você pode instalar no seu computador, no seu game ou então na sua televisão, tá? E no final do mês, no dia 30, um super prêmio, parceria do Sociedade Questão com a Couro Interiores. Essa linda poltrona do papai, 100% couro, reclinável. Você pode ver aqui, ó, tá vendo? Ela levanta os pés para o papai ficar mais tranquilo, se estica. Então você pode dar esse super prêmio para o seu pai, viu? É só ligar 84010508. Quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa. Olha que beleza. Então ligue e participe, porque no dia 30 essa poltrona pode ser sua, tá? Muito bem, são 9h45. Tivemos aí a participação do pastor Edemar nos ajudando aí e foi muito bom mesmo. Vamos atender mais uma pessoa pelo telefone. Alô? Alô, boa noite, pastor. Boa noite, quem fala? Pastor, Afrânio. Ô, Afrânio, fala da onde, Afrânio? Pastor, eu sou irmão do pastor Valdomiro, você conhece? Conheço. Pois é. Pastor, eu estou gostando muito do seu programa. Eu sou muito inteligente. Vocês são muito inteligentes. Obrigado. Qual que é a pergunta? Pastor, nessa época difícil que nós estamos passando, os prezados pastores, as pessoas convidadas, não estão falando da pessoa do Senhor Jesus, que pode ajudar muito. Caiu a linha dele? Bom, qual que é a colocação dele? É uma colocação justa, né? Que nós não estamos falando da pessoa do Senhor Jesus. Mas tudo que o senhor está dizendo, né, pastor? E também a doutora está falando dos ensinos de Jesus que pode ajudar, não é isso? No contexto do que Deus projetou para a família. Né? Criar o filho na direção do Senhor, na direção de Jesus. Jesus foi um filho que Deus mandou e ele foi criado com pai e mãe. E foi criado como um membro da família. Então, a família é para ser direcionada para Deus. Não, e sem Deus hoje, eu sempre digo, precisa de educação, realmente precisa. A educação trabalha com o intelecto da pessoa, com a cultura dela, abre os olhos dela para tantas coisas, enriquece, mas a religião, Cristo, muda o coração da pessoa, é diferente, né? Então, família realmente abençoada, como é o curso que o senhor dirige, Famílias Abençoadas, tem como base Cristo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a doutora Janete. Quando tem uma separação, a autoestima da pessoa é jogada no chão, né?
E como construir essa autoestima? Sim, ela até jogada no chão, por quê? Essas mazelas que a separação traz, ela baixa a estima, porque um acaba achando o outro feio. Se foi trocado ou trocada, pior ainda. Por que fui trocado? Porque hoje está, infelizmente, a infidelidade, né? Muitos casamentos separando por conta disso. E essa autoestima, então, quando separa, o que está errado comigo? Com a minha pessoa? Porque ninguém é bobo de acreditar que só um está errado na relação. O que está errado comigo? Por que é que não deu? E hoje a gente está pegando um outro tipo de separado. Separado pela segunda vez. Ah, mas então algo está errado comigo. Não deu com o primeiro, não deu com o segundo. Então, isso realmente baixa a estima. E o que fazer, então, nessa reconstrução? Primeiro, fazer uma autoanálise. Onde foi que você errou? Quais os comportamentos? Será que não veio com autoritarismo, querendo só o seu lado, que você somente fosse ouvido nessa relação a dois? E começar então a fazer essa busca, primeiro essa busca interior, essa autoanálise de quais os comportamentos que você emitiu que também corroboraram para que esse casamento fosse dissolvido. E começa então essa reconstrução. O que eu posso melhorar? Agora, não adianta ir lá e fazer 10 lipos, não, viu? Hoje tem uma mania. Se não cuidar dentro... Separa, faz lipo. Não é. Eu amo fazer, maravilha fazer, já fiz. Só tem um detalhe, num momento maravilhoso da vida, não é que vai melhorar casamento ou melhorar a sua autoestima. Se você não estiver... Autoestima é sentimento de ser amado, mas sentimento de ser competente. Se você não se acha competente e você acabou com esse casamento e não tem mais o sentimento de ser amado, tem que voltar e buscar esses valores. Não vai ser 10 lipos que vai resolver. Tá bom. São 9h49. Mais uma pessoa por telefone. Alô? Alô? Oi. Boa noite. Boa noite. Quem está falando é Antônia, aqui do Madre de Germana 1. Ah, tudo bem, Antônia? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria dar uma opinião aí, separação de casais, se afeta os filhos. Pode dar. Eu creio que afeta sim, porque eu fui criada numa família que não, meu pai nunca separou da minha mãe, mas ele bebia muito. Então a família foi criada assim, entristecida, né? E hoje eu tenho meus filhos, né? Não sou casada ainda, moro junto, mas eu vou casar em nome de Jesus. Né? E aí eu quero criar meus filhos diferentes do que a minha mãe criou a gente, né? Eu não penso em separar do meu esposo por causa dos meus filhos, né? Porque é muito difícil, não é fácil. E você já tem filhos? Eu tenho 3, graças a Deus. Com essa pessoa que você relaciona com ela, é isso? Isso, eu tenho 2 que é dele, né? E tenho um que foi do relacionamento passageiro. Por que não casou ainda? Ah, tá dependendo da decisão dele. Não é que ele falar assim, eu caso. E condições financeiras ainda. Ah, então tá bom. Um abraço, obrigado pela sua participação. Pastor Carlos, então afeta o relacionamento, separação destrói praticamente os filhos, né? Destrói os sonhos do casal, né? A separação vem para destruir realmente o seio da família, o problema vem e aquilo é jogado para os filhos, os principais que vão sofrer as consequências são os filhos. Os pais vão partir para outro casamento, vão ter problemas, mas essa constituição de nova família para eles vai ser traumática, mas muito mais traumático vai ser para essas crianças que agora ou estão com o pai ou estão com a mãe, e eles perdem a referência de pai ou perdem a referência de mãe, geralmente perdem a referência de pais. E a gente vê muito pais hoje que não tem um controle da situação, porque ele não teve o pai, ele não teve um modelo, apóstolo. Ele não teve um modelo. E o modelo é o nosso Deus Todo-Poderoso, na figura do pai. E quando o pai abandona, né, ou o relacionamento é quebrado, essa consequência acaba quebrando um relacionamento de Deus com aquela criança. Então a consequência é muito grande. Como aquele irmão falou que nós não estamos falando de Jesus, porque nós não queremos citar religião. Nós queremos falar do seio da família, do projeto de Deus, que é a imagem do pai, a imagem da mãe. A imagem do pai é a imagem de Deus, da pessoa, do Deus Todo-Poderoso. E a da mãe é a imagem da igreja. Então, quando quebra isso aí,
a família fica totalmente destruída e à mercê do inimigo. Agora o senhor estava falando a respeito desse relacionamento, então, dos filhos com os pais, que nessa situação, como todo mundo sabe, os filhos sofrem muito, assim como o casal, na separação, as consequências psicológicas e emocionais são para todos. Agora, nessa questão da separação e nessa divisão, a gente sabe que na maioria das vezes o homem paga a pensão, o homem é que vai sustentar, mas só que aquele ambiente, aquela estrutura que era colocada para a família, para os filhos, naquele momento, era uma. E existem situações que a partir da separação já é outra. Por quê? Porque a mãe que ficou com os filhos recebe a pensão, mas não tem condições com aquela pensão de manter a estrutura de vida, o estilo de vida que os filhos tinham anteriormente. Como fazer? Na verdade, é um prejuízo que a sociedade está sentindo hoje. A família destruída, a sociedade se torna destruída. E agora, o pagamento da pensão que o pai faz, ela vai simplesmente amenizar, ela não vai resolver um problema. Porque essa pensão é obrigação do pai, mas e a ausência? Que agora não tem mais o seio familiar, a figura do pai, a figura da mãe, né? De um lar alegre, de um lar onde reina a paz, onde se projeta um futuro, morre ali, né? Nessa separação, Mariana, acaba morrendo os sonhos do casal e frustrando aqueles filhos para entrar no relacionamento. Por isso que no início eu coloquei que o casamento é uma instituição deixada por Deus, mas ela caiu 7% aos casamentos comuns. E os casamentos de ajuntamento, né, eles cresceram 8%. Por quê? Porque muitos desses filhos vêm de famílias destruídas, de famílias que não teve a referência do pai e da mãe juntos. Essa união estável, né, doutor Bruno? É a união estável. Agora, essa questão, Bruno, dessa estrutura, é possível ter um contrabalanço, um equilíbrio nisso para manter o estilo de vida antes dado para os filhos, ou isso não tem como melhorar? O ideal é que realmente essas relações pudessem perdurar, né, da forma como se iniciaram. Mas a gente tem que analisar a situação prática e fática que ocorre hoje, que infelizmente essas separações passaram a se tornar uma coisa rotineira no dia a dia dos casais, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Infelizmente essa é a realidade. E isso exige do casal, aquilo que eu falei no começo, uma certa dose de pragmatismo, de tentar sentar em volta de uma mesa, se não puder resolver o casal, tentar uma pessoa para intermediar, para resolver isso. O mesmo padrão de vida vai ser difícil. O que acontece com a união do casal? Hoje em dia, o casal trabalha. É muito difícil você ter uma família onde a esposa não contribui com a renda familiar. Na medida que você separa, você divide a renda. Já criou um problema. Porque a renda já não... em vez de você ter um bolo, você tem metade do bolo. E você mantém as mesmas despesas. E acrescida de mais uma despesa, que é a despesa do marido que sai para morar num outro local, que vai ter que ter todas as despesas de um lar, com a mesma renda familiar. Então exige aí uma certa dose de pragmatismo para administrar isso. E é evidente que o padrão de vida que se tinha antes vai cair. E é preciso uma certa dose muito cuidado com relação a isso, porque se não houver uma preparação do grupo familiar, isso também vai ser motivo de conflito. Porque se as crianças não são preparadas para isso, e estão acostumadas com aquele padrão familiar e ele cai, vai cobrar de alguém. E não é possível você fabricar dinheiro. Você tem que continuar sobrevivendo com aquela renda que você tem. Então é necessário ter uma série de cuidados e tentar colocar isso de uma forma bastante transparente, inclusive para os filhos, diante dessa nova realidade, porque eles vão participar desse processo. E se isso conseguir ser conduzido de uma forma a mais tranquila possível, sem ser aquele separação litigiosa, que é uma coisa horrorosa, inclusive eu fiz de alguns amigos, deixei de fazer porque eu me senti muito mal fazendo isso. Tristeza. É muito difícil você fazer isso, chegar num momento desse lá no fórum e ver como é que as coisas acontecem, né? E que todo aquele amor que existia lá, de repente vira uma guerra ali, onde um quer matar o outro ali, se fosse possível ali na frente do juiz.
Então é preciso ter muita racionalidade nisso para que isso não contamine essa relação com os filhos. E fazer com que os filhos entendam, olha, agora é uma nova realidade, nós estamos vivendo separados, mas continuo sendo seu pai, gosto muito de você, amo você como eu amava antes, e vou contribuir com a sua educação, com a sua formação da mesma forma que eu fazia antes, só que em casas separadas. Infelizmente essa é a realidade. E fazer com que isso, racionalmente, não contamine mais ainda essa traumática separação que normalmente respinga mais nos filhos, né? O casal fica traumatizado, mas daqui a pouco está se ajustando novamente, mas os filhos são os que mais sofrem com esse processo. Então, diante dessa realidade, onde o padrão de vida vai realmente sofrer uma redução, é necessário que haja um diálogo muito intenso para que se possa entender esse novo planejamento orçamentário que vai se fazer, diminuir algumas despesas, tentar eliminar algumas coisas que são desnecessárias e tentar ajustar tudo isso. E assim, ainda é mais complicado ainda se, por exemplo, o casal é dono de um negócio, né? Se a renda deles vem de um negócio. Aí você tem que separar a sociedade, aí é um negócio ainda mais, e depende daquilo, um supermercado, uma lanchonete, uma loja, alguma coisa, e que você tem que dividir a sociedade. Então aí já é um problema ainda mais complicado ainda. Então é preciso realmente ter, nesse momento em que o advogado entra, ou um economista entra, para poder ajudar e fazer com que a vida não seja tão ruim assim depois da separação. E o próprio psicólogo entra também nessa... Mas deixa eu atender. Eu vou atender mais uma pessoa por telefone e nós vamos fazer um programa aqui sobre famílias especiais, que já entra nessa questão, que já fato consumado a separação, como que convive, né? É o trabalho que vocês fazem lá na Igreja Fonte da Vida, que é muito admirado, porque hoje tem famílias especiais. São famílias que a separação concretizaram e que construíram novos lares e que têm filhos em dois relacionamentos. Isso é uma realidade que existe, né? Pastor, passa a ter uma convivência muito melhor do que quando estavam juntos. Às vezes acontece isso. Eu conheço muita gente aí que o conflito era de tal maneira que era impossível mais uma relação do casal. Mas depois que separou, a convivência entre os dois viraram cúmplices, amigos e conseguem administrar os filhos de uma forma assim bastante tranquila. Mas esse é outro tema, nós vamos tratar um programa especial só sobre isso. Mas vamos atender a última participação nesse bloco. São 9h59. Boa noite. Boa noite. Quem fala? A Gabriela Pereira Nascimento. Fala da onde? Mais irmã não. Qual que é a pergunta? Qual que é a sua pergunta? Oi? Não é certo o pai e mãe separar porque é difícil pela família, porque dá problemas. E também o filho sofre, não é de Deus, porque Deus não aceita a separação. Ótimo. Muito obrigado pela sua participação. E nós vamos fechar com isso, então. Como os filhos sofrem. Como os filhos sofrem, a pergunta, e foi ótimo a deixa dela, porque realmente os filhos viram moeda de troca. Isso aí. Os filhos ficam no meio do fogo cruzado. Quer-se o partido, ou você me ama, ou você o ama. Não é? Então, essa filha muito bem relatou. Ela sentiu na pele. Ela está sentindo, né? Ela está sentindo, por isso que ela nos ligou aqui na sociedade em questão. Está vivendo o problema. Ela está vivendo. E os filhos vivem esse conflito que está armado de interesses por trás, inclusive, como o doutor falava, interesses econômicos. Doutor, quando o senhor falou que senta, eu conheço, não senta tão fácil assim não, doutor. Senta com mágoa, com ira, com muito jogo de responsabilidade. Você estragou a minha vida. Puxa, e cadê a tua parcela? Então essa criança, como bem disse, ela ficou no meio, ela está sentindo na pele, e os filhos sofrem isso, apóstolo. Sofrem isso. Muitas vezes há trauma de separação nos filhos, porque eles se acham culpados da separação. É o primeiro grande trauma. Mas por que papai e mamãe? A criança não entende quando são pequenos. Foi por minha causa. Um dia, uma paciente hoje já adulta falou assim, doutora, eu pensava, eu tinha 6 anos de idade, que meus pais separaram por minha causa. Porque eu fazia bagunça, porque eu brincava e sujava, bagunçava. Então a criança assume, ele não tem entendimento. E na adolescência é um outro risco. Está começando a liberdade, está começando a estabelecer marcos fora de casa.
Aí que precisa essa aliança desse casal para estar junto. Tem coisas, como o senhor falou, consumadas. Aí nós vamos ter que trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar no próximo programa, como o senhor falou. Só um minutinho, apóstolo. Eu gostei muito do que essa criança falou no final. Deus não gosta disso, viu? Sim. Olha, ela está coberta de razão. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, diz assim: eu, o Senhor, eu, Deus Todo-Poderoso, abomino, eu detesto o divórcio. Então, Deus não se agrada de uma família destruída. Essa criança está pedindo socorro aos pais. Esses pais deveriam estar ouvindo. E se estiver ouvindo, ela está pedindo amor, ela está pedindo amor a esse casal, que esse casal possa estar juntos para que possa levar essa criança ao altar de Deus todos os dias, como família, como pessoa abençoada. Essa criança está pedindo, pelo amor de Deus, não separa o meu pai e minha mãe. Deus não gosta. Isso é maravilhoso. Muito bem. Obrigado, pastor Carlos, pela sua participação. Doutora Janete, doutor Bruno, muito obrigado. E aqui vai um conselho. Os problemas apenas mudam de endereço. Não esqueça que a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Não é uma separação que vai consertar a sua vida, de hipótese alguma. Tente, chegue aonde você puder. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Não vale a pena separar. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Dez horas e 8 minutos, estamos de volta com Sociedade em Questão. Ligue e participe da nossa enquete de hoje, que vai sortear para você no final do programa essa linda caixa de som, que você vai poder adaptar no seu computador, na sua televisão ou então no seu videogame para potencializar aquele som que você quer, tá? 84010508 é o telefone que você liga para participar da nossa enquete, que está te perguntando se você acha que a separação do casal é traumática para os filhos. 84010508. Hoje é essa caixa de som linda, mas no dia 30, um super prêmio para você. Essa linda poltrona 100% couro, da Couro Interiores, para você e do Sociedade em Questão, nesse mês dos pais, que é o mês de agosto. No finalzinho de julho a gente já vai sortear para você esse super prêmio, para você já dar de presente para o seu pai, para o seu avô, tá bom? Para o seu esposo, quem sabe? Então 84010508, quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse super prêmio que a gente vai sortear no dia 30, tá? Olha, agora a gente vai falar sobre política, porque desde a semana passada nós começamos a nossa sequência de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia e também das principais cidades da região metropolitana. Hoje nós estamos recebendo o José Neto, ele é candidato à Prefeitura de Goiânia pelo partido PPL e vai conversar conosco sobre seus projetos, sua candidatura. Cada candidato tem 20 minutos para falar sobre os seus projetos e tudo que pretende como prefeito, se for eleito prefeito da capital. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Boa noite a você que nos assiste nesse momento. Bom, José Neto, nessa candidatura pelo PPL, queria que você contasse um pouquinho como é que foi aceitar esse desafio, se você já estava nessa carreira política há um tempo, conta um pouquinho para o pessoal. Bem, o PPL é um partido novo, é um partido que vai fazer um ano agora, dia 4 de outubro. Foi fundado com esse propósito de fazer o bem para o povo, de buscar realmente fazer as mudanças necessárias nas nossas cidades, nos nossos estados e no país. Então, com esse objetivo é que foi fundado o partido e nós optamos em ter uma candidatura própria porque nós precisamos, primeiro, apresentar, buscar a sociedade, discutir com a sociedade. Não podemos nos furtar dessa responsabilidade de estar debatendo com o povo as melhorias da nossa cidade. Bom, como é que deve ser essa campanha do senhor à Prefeitura de Goiânia? Bem, a campanha é uma campanha modesta, é uma campanha que tem o objetivo de fazer uma construção de uma cidade humanizada, de uma cidade que realmente possa dar para o seu habitante, o seu popular, tudo aquilo que ele merece de bom. Então, o que nós estamos propondo nessa campanha?
ter um debate real com a sociedade, buscando ir aos bairros, fazendo reuniões, aproximando junto aos sistemas organizados sociais. Então estamos buscando entidades, igrejas, entidades de classe, para poder estar debatendo e buscando o melhor para a cidade. Porque o que não podemos mais aceitar é aquele pacote pronto, onde vem um marqueteiro ou de Salvador, de São Paulo, de algum lugar do país, e diz para a gente o que tem que ser de melhor para a nossa cidade. Quem sabe o que é melhor para o povo dessa cidade é o próprio povo de Goiânia. Bom, nessa campanha eleitoral já começou há cerca de 2 semanas, mas ainda aqui em Goiânia em ritmo meio lento, né? A gente não tem visto de forma mais intensa uma campanha eleitoral como a gente viu há alguns outros pleitos. Como é que o senhor está vendo essa candidatura, principalmente aqui em Goiânia, nessas eleições, e qual que deve ser esses principais, esses primeiros passos para ter esse contato com o eleitorado? Bem, o primeiro ponto que nós temos que analisar é que algumas estruturas, elas estavam baseadas na estrutura do Cachoeira, que está preso. Então, como ele não tem condição de financiar essas estruturas estão paradas. Para nós, que somos partidos ligados ao povo, partidos que vêm dos movimentos sociais, nós temos um diálogo franco e aberto com a sociedade. Então, o que nós estamos fazendo? Até hoje, pela manhã, tive uma entrevista com uma rádio, onde me perguntaram, eu fiquei sabendo que vocês estão passando de casa em casa, de bairro em bairro, mas é isso. O que nós estamos fazendo é buscando a sociedade, principalmente quem mais precisa, para estar debatendo realmente qual que é o ponto. O que nós não podemos é viver de achismos ou de simplesmente dizermos, por um interesse A ou B, que a melhoria naquele bairro ou que aquela sociedade precisa é isso ou aquilo outro. Temos que ir lá discutir, ouvir, recepcionar qual é a demanda real daquele bairro, daquele pessoal. Está mais difícil para o candidato hoje, depois de todos esses escândalos, conseguir ganhar o voto do eleitor? Está mais difícil para quem tem o rabo preso. Para quem não tem rabo preso, para quem não tem nenhum tipo de mácula, para quem não tem nenhum tipo de aresta para ficar tampando, você vai de cara limpa, você é bem recepcionado, as pessoas elas te recepcionam com café e pão de queijo. Eu chego em casa, brinco com a minha mãe e falo, nossa, tem dia que a gente fica até cheio de café e pão de queijo, mas é tão bom, porque você vê a pessoa abrir a sua casa, produzir uma reunião, convidar seus vizinhos, convidar ali as pessoas que estão ao redor para poder discutir o seu bairro, discutir a sua rua. Isso é muito importante, a sociedade tem que participar mais, não se furtar, não deixar com que as pessoas do mal venham a participar e você ficar em casa só como telespectador. Bom, o PPL colocou o seu nome como candidato a prefeito de Goiânia e tem esse projeto para essa mudança na capital, como o senhor mesmo disse. Quais devem ser os nortes, os objetivos, principalmente desse projeto político? Primeiro, a gente tem que ressaltar para o eleitor. Primeiro ponto, não dá para se olhar para Goiânia separadamente, falar de saúde, sem falar de transporte, sem falar de mobilidade, sem falar de educação, sem falar de segurança. O que nós temos que ter é uma visão mais completa. Quando nós falamos em Goiânia, nós temos que falar da Grande Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Nerópolis, Aparecida. Não podemos simplesmente olhar Goiânia com um olhar simplício, como se fosse só os 800 bairros da cidade, como se fosse só esses bairros que representam a totalidade da sociedade goiana aqui da grande capital. Nossa grande capital ela tem problemas pontuais. Para enfrentar esses problemas, o nosso prefeito, o prefeito tem que ter coragem de tocar o dedo na ferida, tem que ter coragem de dizer não aos programas politiqueiros. Então nós vamos vir com essa vertente. Nós não temos aqui nenhum tipo de amarração para manter esse sistema de transporte público que está esmagando, que está maltratando o nosso povo. Não temos nenhum acordo para manter isso. Pelo contrário, vamos sim modificar o sistema de transporte público de Goiânia. Agora, o que nós não vamos fazer também é ficar dando prazos aqui, olha, daqui tal dia. Isso aí não é o que nos interessa. O que nos interessa é solucionar o problema. Então, nós queremos debater afinco cada problema da cidade, debater com responsabilidade, porque o nosso dinheiro, o dinheiro de cada imposto que nós pagamos, tem que ser respeitado. Então não podemos simplesmente fazer projetos mirabolantes que vão aqui amanhã jogar o nosso dinheiro fora e não vai resolver o problema da cidade. É um exemplo do VLT, que está aí, é um grande debate no momento, mas que não vai resolver o nosso problema. E temos que encarar isso de frente. O recurso que está sendo investido no VLT poderia estar se investindo no metrô, por exemplo. Fazer um metrô com qualidade. Goiânia daqui a 21 anos faz 100 anos. Que cidade nós queremos com 100 anos?
Goiânia, como que nós vamos estar festejando, Goiânia? Será que teremos o que festejar com essa postura? Então, como quando disseram que São Paulo não teriam condições de construir o metrô, hoje se tem lá 50 quilômetros de metrô. E Goiânia não é diferente, temos que começar de alguma maneira. Não podemos ficar tampando o sol com a peneira ou ficar simplesmente fazendo obras que dá para se inaugurar no seu pleito eleitoral. Então, eu quero fazer uma obra que daqui 2 anos eu dou conta de inaugurá-la. Não, eu quero fazer uma obra que, se for pronta daqui 8 anos, 5 anos, 10 anos, quem inaugurar não tem problema. O importante é que o povo vá usufruir daquela obra com qualidade, com todo o seu dispor para ele, e não simplesmente para dar uma satisfação para um grupo ou para simplesmente passar um batom na cidade. Tá ótimo, a gente tem a participação do telespectador que é eleitor e quer perguntar para o seu candidato. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Marina. Marina? Isso. Você fala de onde, Marina? Goiânia. Qual bairro de Goiânia? Jardim Nova Esperança. Tá ótimo, fica à vontade com a sua pergunta. Então, eu quero saber, assim, né, se você vai melhorar mais o nosso bairro aqui do Jardim Nova Esperança, precisando mais de linha de ônibus, precisamos de lazer. O senhor conhece a região lá? O que o senhor acha que poderia melhorar? Siena, a região noroeste da capital, uma região que infelizmente foi abandonada pelo poder público durante muitos anos, que o poder público não olhou para aquela região. É uma região altamente, densamente populosa, né, com pessoas carentes que necessitam de oportunidades de emprego, de melhoria de emprego. Temos que pensar nisso, temos que melhorar a qualidade do emprego em Goiânia, para melhorar a renda per capita de cada cidadão. Para isso nós vamos reativar o Banco do Povo, nós vamos fazer parceria com o Sistema S, para poder dar cursos especializados para cada cidadão, para que ele possa melhorar. Não é porque a pessoa é um padeiro hoje que ele não possa buscar uma melhoria. E ele tem que buscar para poder dar mais qualidade de vida, poder melhorar a sua situação social. Então, o Nova Esperança hoje precisa muito. É um bairro que está com a segurança abalada pelo sistema de drogas. Lá hoje nós vivemos muito isso, né? Eu tenho alguns conhecidos que moram ali. Então, o que nós temos que fazer? Fazer o resgate social dessas pessoas que estão no mundo das drogas, ampará-las de uma forma eficiente. De que maneira? Dando sim o tratamento para poder ela sair daquele processo químico, mas também para que ela não volte para aquele cotidiano que esmagava ela, que lhe dava a oportunidade de ficar vamos chamar, na vadiagem, ou seja, usando drogas ou cometendo pequenos delitos. O que nós temos que fazer é dar oportunidade para que possa estudar, para que possa ter uma perspectiva de emprego, para que possa ter uma perspectiva de melhoria de vida. É isso que nós vamos fazer no Nova Esperança. Bom, a gente sabe que em Goiânia, como qualquer capital, mas aqui, como nós estamos vivendo isso na pele, a população vê isso na pele, é o problema da saúde, né? Ou da falta de estrutura de saúde, como a gente vê em outras capitais. O que o senhor acha que precisa e necessita ser feito e o senhor, se for eleito, fará? Sim, Maria. A saúde é um problema generalizado no Brasil. A saúde de Goiânia, primeiro nós temos que entender os problemas da saúde. A saúde ela não tem um problema, que é o atendimento ou a falta de médico. Não falta médico. Temos condições de fazer com que os médicos cumpram os seus horários. O que nós temos que ter clareza aqui em Goiânia é o quê? Nós temos uma grande demanda que não é de Goiânia. Gente do Acre, do Maranhão, do Pará, do Mato Grosso e de cidades aqui circunvizinhas ou de cidades até mais distantes, Porongatu e tudo mais. Primeiro ponto que nós temos que ter é discutir com o governador a implantação dos hospitais regionais das regiões, para evitar que as pessoas morram nesse translado de um município para vir ser tratado em Goiânia e ocupe a vaga de uma pessoa de Goiânia que precisaria daquela vaga. Esse é o primeiro ponto. Criar os hospitais regionais é importantíssimo. A outra questão é fazer realmente uma gestão na saúde pública. A saúde pública, falta dinheiro? Poderia se investir mais dinheiro. Teria que se ter mais dinheiro, não temos. Então o que nós temos que fazer? Fazer uma melhor gestão, fazer com que o que se tem disponível seja realmente distribuído de forma adequada. Não podemos ter num cais sobrar gases esparadrapos e em outro faltar. Ou faltar medicamento em um lugar e está sobrando em outro. O que nós temos que fazer é uma análise mais concisa, fazer uma pesquisa mais concisa e fazer compras já pré-determinadas para não deixar faltar
e nem também sobrar a ponto da gente fazer as perdas. Então o que nós temos que fazer é uma análise mais profunda da saúde, fazer uma análise aonde vai ser necessário tal remédio, porque dá para se fazer uma pesquisa, aprofundar e dar ao profissional que faz o PSF autonomia. Nós não podemos ter aquele representante do programa da saúde familiar ir na casa, fazer a triagem e não fazer encaminhamento algum. Ele tem que fazer, para evitar a pessoa ter que se deslocar, para evitar a pessoa ter que se encaminhar para algum lugar para poder pegar o medicamento. Ele pode fazer ali, despachar uma receita, ele pode estar despachando um encaminhamento para antecipar e garantir uma melhoria e qualidade de vida para essa pessoa. Tá ótimo, a gente tem uma pessoa para participar, fazer uma pergunta para o candidato agora. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Oi, boa noite, quem fala? É Vladimir. Vladimir, você fala de onde? Eu falo aqui do bairro Anhanguera. Tá ótimo, qual a sua pergunta? Não é bem uma pergunta, é uma contestação. Fica à vontade. Candidato José Neto, não é isso? Isso. Eu estou um pouco preocupado nas afirmativas do candidato. Afirmativas essas que estão me deixando um pouco assim constrangido, deputado. Eu acho, candidato, que o senhor não está muito a par da situação dos hospitais de Goiânia. O hospital de Goiânia tem uma fartura enorme. Farta médico, farta medicamento, farta atadura, farta tudo. Entendeu, candidato? O que o senhor precisa entender é que essa fartura que o senhor está acabando de dizer precisa ser resolvido, candidato, com datas que o senhor acabou de dizer numa pergunta anterior, que não vai marcar data. Candidato precisa marcar data, candidato. E prefeito precisa cumprir as datas, candidato. O povo já não aguenta mais esses papos de você... Não, data é uma coisa... Não, data é uma coisa para ser cumprida, deputado. Porque o povo está muito preocupado com isso, com pessoas que venham cumprir prazos, sim. Entendeu, candidato? Eu acho que o senhor, para iniciar uma campanha bem... O senhor precisa, primeiro, cumprir prazos, se é que o senhor vai ganhar a Prefeitura de Goiânia. Começar a pensar em cumprir prazo. Tá ótimo. Obrigada pela sua participação. Você quer responder? Sim. Vladimir, primeiro, nós temos médicos suficientes sim no sistema. Agora, esses médicos têm que cumprir suas cargas horárias. Se você for no CAIS do Urias, você vai ver lá que tem lotado 16 médicos. Mas você chega lá e muitas vezes não é atendido porque o médico não está lá. Tem que ter uma fiscalização. Tem que ter, sim, uma efetivação maior de gestão pública. Nós não estamos simplesmente aqui falando que não se tem o remédio. Tem o remédio. Mas em alguns locais não se tem porque em outros estão sobrando. E temos que ter clareza disso aí. O senhor acha que é falta de uma administração, organização? Sim, eu acredito o seguinte, eu acho que tem que se investir mais. Eu concordo com ele, tem que se investir mais, que tem que se buscar mais, tem que se buscar mais parcerias, tem que se trazer mais esse recurso. Isso aí é algo que é unânime em qualquer lugar na sociedade. O que nós também temos que parar é com o desperdício. Nós temos que parar com o desperdício e também com essa situação de, não, ele é médico, ele vai vir amanhã, o plantão dele hoje, então um encaixezinho e aquilo outro, e você deixa ali o CAIS na mão de uma enfermeira. Eu estou dizendo isso porque eu passei, essa semana passada, em torno de 20 e poucos CAIS. E a realidade é essa, você tem a pessoa escalada para estar trabalhando e ela não está lá trabalhando. Essa é a realidade. Se ela está num local particular trabalhando, eu não sei dizer. Mas que ela não estava lá, isso eu sei dizer, porque eu passei lá e vi que essa pessoa não estava lá. E se você vê na escala de trabalho, ela estava lotada naquele horário. Então, falta gás? Falta. Não estou dizendo que não está faltando as coisas, Vladimir. Eu estou dizendo que em alguns lugares tem algumas coisas sobrando e que poderiam estar sendo direcionadas para os lugares que está faltando mais. Agora, a questão de prazo, Vladimir, temos que entender que não pode se enganar o eleitor, Vladimir. Quando se fala em prazo, a pessoa está fazendo um compromisso. Se eu tivesse o poder total para solucionar os problemas, eu poderia te dizer um prazo. Mas não, é uma situação mais complexa. Você depende do governo do Estado, você depende do governo federal, você depende de uma outra estrutura que não está nas suas mãos.
E como que você vai fazer compromisso com estruturas alheias? É uma irresponsabilidade do candidato que fala que vai resolver a saúde em 6 meses ou em 1 ano. O que ele tem que ter metas, começar a resolver problemas pontuais da saúde, problemas de estrutura, problemas de mão de obra, problemas de medicamento, problemas de equipamentos. Aí sim, eu acho que ele vai conseguir. Mas ele falar que vai consertar a saúde do dia para a noite, ou em 6 meses, 1 ano, isso aí é enganar o eleitor para poder ganhar o voto dele. E o que nós não nos propomos é isso, Vladimir. Nós queremos aqui fazer uma campanha real, com fatos reais, de forma real. Estou dizendo aqui é uma situação. Existe recurso e o recurso é mal gerido. Então, ocasiona a falta de médico, ocasiona a falta de esparadrapo, ocasiona a falta de remédio e por aí vai. Bom, a gente tem poucos minutos, cerca de 2 minutos. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para fazer suas considerações finais e falar o que o senhor acha melhor para o seu candidato, seus eleitores, né? Muito obrigado, Mané. Bem, a você que está nos assistindo aí, nós estamos fazendo um novo modelo de campanha. Queremos propor para a sociedade de Goiânia um modelo aonde não se tem cachoeira, aonde não se tem pedreira, onde não se tem amarração com nenhum tipo de esquema ou de grupos. O que nós temos aqui é um compromisso com o cidadão. É um compromisso com a verdade, um compromisso com você que está nos assistindo, um compromisso com você que vai votar na gente. O que nós estamos pedindo para você é que participe da nossa eleição, que participe da nossa campanha. Não simplesmente assista. Faça como fez o Vladimir. Eu fico muito grato, Vladimir, por você colocar assim, porque todo candidato que vier aqui ou em qualquer outro meio de comunicação, ele tem que estar disposto a enfrentar as perguntas e colocar as respostas de maneira coerente, correta, sem nenhum tipo de artefato, de artifício, para poder iludir o eleitor. Estamos aqui propondo situações reais, coisas que nós vamos dar conta e vamos prestar a conta se formos eleitos. E precisamos do seu voto. Voto 54. Muito obrigado. Obrigada, José Neto. Ele é candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PPL. Obrigada pelas suas considerações. Boa sorte. Nós aqui agradecemos, o PPL agradece, a sociedade de Goiânia agradece, porque esse tipo de espaço é que nós necessitamos para poder avançar a cidade, fazer a cidade que nós queremos. Muito obrigado. Tá ótimo. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, daqui a pouco tem música para você. Até já. São 10 horas e 42 minutos. Estamos de volta com Sociedade em Questão. Minutos finais para você tentar levar para casa um super prêmio. Nosso prêmio de hoje, para você que ligar e participar da nossa enquete, é essa linda caixa de som que você pode adaptar no seu computador, no seu videogame ou então na sua televisão. Super potente para você utilizar como bem entender. 8401-0508 é o telefone que você liga para participar e tentar levar para casa no final do programa esse super prêmio. Mas é claro que a gente tem um outro super prêmio que você, ao longo de todo o mês de julho, ligou e participou e vai ligar até o final do mês, até o dia 30 de julho e vai poder levar para casa, olha aqui, ó, essa super poltrona, é a poltrona do papai, que é reclinável, tá vendo? Ela estende para elevação dos pés e também deita para o maior conforto do seu pai. Mês de agosto, um super prêmio que você vai poder dar de presente ou para o seu marido ou então para o seu pai, né? Então ligue e participe, 8401-0508. Responda a nossa enquete não só hoje, mas durante toda a semana, tá? A nossa pergunta de hoje, como a gente falou para vocês, é sobre a separação. Você acha que a separação traz trauma, sim, para os filhos? 8401-0508. Quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse super prêmio, tá bom? E agora, claro, como eu falei anteriormente, a gente vai falar de música, e música muito boa para você que gosta de samba, gosta muito desse ritmo do chorinho também. A gente vai falar agora com o grupo Descendo a Madeira. Boa noite, meninos, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos apresentar um por um então, para a gente conhecer o pessoal? Certo. Vamos lá? Ao violão de 7 cordas, João Fernandes. Tá ótimo. Ao violão de 6 cordas, Alan Nóbrega. Aqui ao meu lado direito, Henri, ao pandeiro.
E é o cavaco, Centro de Cavaco Solo Leandro Gomes. Eu sou José de Guilherme, sou conhecido como Zé do Choro. Tá ótimo, então. Gente, conta um pouquinho, então, da formação desse grupo de vocês. Quanto tempo vocês estão juntos? Bom, nós já tocamos em formações, em outras formações, e eu mesmo, Leandro, a gente já pesquisa o gênero há muitos anos, e o Henri, o João Fernandes, e há um ano e pouco a gente começou com essa formação de quinteto, né? Nós tocamos junto em outros grupos, em outras ocasiões, e o nosso propósito é a pesquisa da música instrumental, do choro, principalmente do choro e gêneros afins, que é um gênero que não é popularmente veiculado nas rádios, nos meios de comunicação de massa, né? Hoje a gente tem a sorte de ter um pouco desse repertório através das novelas de época, né? Dos seriados, uma programação de TV restrita, né? E hoje, vocês têm quanto tempo junto? Mais ou menos 2 anos. 2 anos. Começou em outubro, final de 2010. E Goiânia tem uma abrangência, tem aberto portas para esse estilo? Olha, eu acho que sim. Todo lugar em que você pesquisa, você faz música de qualidade, tem público. Sempre existe um público seleto, claro, que pesquisa também, que escuta, mas para música boa nunca falta público, né? Tá ótimo. Vamos ouvir um pouquinho, então? Certo. A gente vai iniciar, então, com a música intitulada Gadu Namorando. Ele é da autoria de Lalau e Alci Pires Vermelho. Bom demais, Descer da Madeira. Esse nome veio de quê? Como é que foi essa escolha? Porque não tem como deixar de perguntar, né? Não, todo mundo pergunta, né? E existe aquela expressão popular, né? Vai lá, quebra tudo, desce a madeira. E tem também uma questão em comum aqui, todos os nossos instrumentos aqui, sem exceção, são feitos de madeira, né? Então, desce a madeira, a gente desce a madeira. Agora, uma curiosidade, que eu acho que as pessoas em casa também, muitas vezes, não sabem diferenciar. Ver um cavaco, um pandeiro, é samba ou pagode. Qual é a diferença do chorinho? O choro é uma música essencialmente instrumental. Né? A composição ela é feita especificamente para os instrumentos, não é uma melodia fácil de ser cantada. Né? Então é uma música feita para ser tocada instrumentalmente. Tem o choro cantado também, mas essa música ela é privilegiadamente música instrumental.
Essa que é a grande diferença. Tá ótimo. E esse trabalho de vocês, que dá cerca de 2 anos, como é que tá? Vocês pretendem gravar um CD ou não? Sim, nós estamos com a pretensão aí de fazer um projeto para poder, de repente, entrar numa lei de incentivo e gravar um disco, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, principalmente no nosso mercado, a gente sabe que a gente meio que nada contra a corrente do mercado fonográfico. Mas a gente sabe também que um disco é um cartão de visita muito importante, né? Então a gente está batalhando aí para a gente ver se a gente consegue fazer um disco e a gente continua nos apresentando aqui em Goiânia e onde a gente for chamado também, em vários eventos empresariais, residenciais também e nos bares, casas noturnas de Goiânia que chamarem a gente está disponível para tocar. E a composição, colocar essas músicas, juntar todo mundo, vocês mesmos que fazem, como é que é? Ah, sim. Seleção de repertório a gente mesmo que faz, né? A gente gosta justamente de pesquisar esse universo do choro, que é muito amplo, né? Muito pouco explorado também. Né? Existem grandes compositores, né? Que acho que o Zé tem mestrado na área, ele pode falar um pouco sobre isso. A gente resgata um repertório ali desde a segunda metade do século XIX. Né? Então, é muita coisa, é um cabedal muito grande de informação para a gente poder pesquisar e, inclusive, tocar. E isso vem aí desde as primeiras gerações, como eu disse, né? Então, para a gente resgata esse repertório e coloca, e comercialmente a gente tem que tocar sambas, né? Fazer parte ali um samba instrumental, samba cantado, mas a gente não deixa de resgatar esse tipo de repertório. Todo esse Agora repertório. Tem algo autoral ou não? Temos. Tem também. A gente tem uma música que eu fiz em homenagem ao radialista João Sobreira Rocha. Ele até hoje ele faz aquele programa Flauta e Bandolim, que ele vai ao ar às quintas-feiras, né, às 21 horas da noite. Rádio Universitária. Na Rádio Universitária. E aí a gente tocou muito lá, com outras formações, e aí houve um concurso, há 2 anos atrás, houve um concurso da Arpub, das rádios públicas, e aí eu peguei, compus o choro e inscrevi, em homenagem a ele, e inscrevi no concurso. E foi uma satisfação muito grande que essa composição ela teve o prêmio de melhor intérprete instrumental e música mais votada pela internet. Ai, que legal. A gente pode ouvir? Sim, o nome dela ela é intitulada Sobreira no Choro. Então vamos lá. Pode.
Muito bom. Não é para menos que ficou. É na internet, né, que o pessoal votou? Sim. O pessoal votou. Foi durante o concurso em si, né? Teve um prazo lá e aí eles deram um resultado. Eu não consegui ir para a etapa nacional, porque iam ser selecionadas 2 músicas, uma música instrumental e uma cantada. Mas eu consegui ser selecionado dentro da etapa estadual, né? Tá ótimo. Aí, como tiveram várias premiações, música cantada de melhor intérprete instrumental, mais voltada pela internet, música instrumental, mais voltada pela internet. Então eles estiveram nas classificações. Eu não consegui ir para a etapa nacional, mas tá aí, foi muito gratificante. Mas é um orgulho, né? Agora, deixa eu te falar, quem gosta, ou quem passou a gostar, não teve, porque muita gente não tem a oportunidade, ou não teve ainda a oportunidade de ouvir uma música como essa, de ouvir o choro, não foi em algum lugar que toca isso, porque tem que ter uma divulgação maior, né, eu acredito, para todos os ritmos, de forma igual. Quem gosta ou começou a gostar agora, onde que pode achar vocês? Bom, no momento a gente não tem nenhuma casa fixa, né, em Goiânia, assim, que a gente toque regularmente. Existia um projeto chamado Grande Hotel Vive o Choro, da Secretaria de Cultura de Goiânia. Esse projeto foi suspenso, né, por uma série de irregularidades, uma série de denúncias e também por problemas. Então não existe mais esse espaço que o pessoal tinha? Esse projeto ele funciona na Avenida Goiás, com a Rua 3, ali no centro de Goiânia. Sim. Funcionava todas as sextas-feiras, né? Sempre com grupos diferentes, né? Começou exclusivamente com o choro. E depois começaram a surgir outros gêneros musicais, devido justamente ao grande público, né? Que começou a chegar, porque é na rua, né? Praça pública. E esse grande número de pessoas, né? Me parece que faz muito tempo que a gente inclusive não frequenta lá. Me parece que começou a ter alguns problemas lá, a questão de violência, né? Então o projeto ele foi suspenso, mas até então era o projeto que dava visibilidade para o choro em Goiânia, né? Hoje nós tocamos em algumas casas, mas não com regularidade, assim. O mercado em Goiânia para o choro ele é bastante restrito, né? Tanto é que a gente tem buscado, inclusive, outros locais, né? Por exemplo, Brasília, que é um grande, tem sido um grande celeiro de músicos, né? Dessa área do choro. Então a gente tem buscado outras saídas para a gente poder mostrar o nosso trabalho. Bom, quem quiser contratar vocês, telefone de contato, passa para a gente. Pode entrar em contato 9979-1297, fala com o Alan, né? 9979-1297. Está aí no vídeo, né? Isso, está no vídeo. Ou então comigo, 8516-9980. 8516-9980, comigo, Leandro Gomes. E tem o e-mail também, né? Tem o e-mail, descendoamadeira@gmail.com. Bom, antes deles continuarem cantando, porque eles vão encerrar o programa com a gente, eu queria anunciar para você quem foi que levou, então, nossa caixa de som especial, que pode ser adaptado no computador, no videogame ou na televisão. A gente sorteou, vamos ver quem levou para casa. 8425 é um celular, 8425, final 62. 8425, final 62. Parabéns para você, então, que levou esse super prêmio para casa. Também está concorrendo no final do mês a poltrona 100% em couros, o oferecimento da Couro e Interiores para você, tá? Gente, obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer recebê-los, viu? E voltem mais vezes, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite para você que está em casa. A gente volta na próxima segunda-feira e a gente termina com música Descendo a Madeira para você. Murmurando? Vamos lá.